Você já deixar sua pergunta, o campo de pergunta está aberto aí, você pode estar deixando sua pergunta, nós iremos responder daqui a pouco. Eu já tenho algumas perguntas aqui, mas há tempo de você lançar sua pergunta ainda, então pode deixar sua pergunta e nós estaremos respondendo, tentando pelo menos responder aqui nessa live de hoje. Tem perguntas muito interessantes que eu creio que vai ser abençoador para a sua vida e para a minha vida também. Foi abençoador respondê-las e eu creio que vai ser abençoador para a sua vida também ouvir essa resposta. Um abraço para o Eber, para o André, para a Aline, para o Michael, para a Laira, pessoal que está ligando com a gente aí, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Quase lá, né? Falta 2 minutos, esperar o pessoal já dar uma chegada, dar uma mobilizada, mas é isso aí. Vamos organizando aí pra gente fazer. Só preciso saber como é que tá o som, tá bacana o som, não sei se tá saindo legal, né? Nós estamos num lugar diferente, mas vai dando feedback aí pra nós, como é que tá, se tá travando, se não tá, se o som tá bacana. Mas é isso aí. Hoje nós iremos responder essas perguntas e nós iremos já nos preparar para amanhã. Amanhã nós daremos início, né, junto com a nossa direção lá de Goiânia, nós daremos início ao nosso jejum de 21 dias. Eu creio que vai ser um dia poderoso, vão ser dias poderosos, né? Nesse período que nós estamos vivendo de isolamento social, de quarentena, então eu creio que vai ser abençoador em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então, falta 1 minuto ainda, o pessoal vai chegando, em nome de Jesus, um abraço para todo mundo que está aí conosco, já a Bruna Matos, um abraço Bruna, a Verônica está falando que tá tudo bem, a Carioca está com a gente também, Carioca, muito obrigado pela sua companhia, a Rebeca também está com a gente, a Laiana deu feedback aqui, tá certo o som, maravilha. Então vamos lá, vamos começar hoje em nome de Jesus. Quero começar já com você em uma oração em nome do Senhor. Amém? Nós estamos num momento de célula e eu creio que isso vai ser abençoador para a minha vida e para a sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por essa noite. Muito obrigado, Pai, por cada pessoa que está neste lugar. Nós queremos, ó Pai, que esses dias de tribulação que nós estamos vivendo vão ser dias também, ó Pai, de edificação da Tua igreja. Que nós possamos, ó Pai, desfrutar de grandes coisas que o Senhor tem para nós. Ó Pai, que o espírito de igreja venha ser, ó Pai, dirigido, ó Pai, sobre a nossa vida. Que nós venhamos, ó Pai, andar em um só espírito no Senhor. É a nossa oração, papai. Que a Tua palavra venha falar no nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Eu vou começar com a pergunta. E aí você pode deixar suas perguntas já. Já vi que já tem pergunta. O Simon, rapaz, faz tempo que eu não vejo o Simon. Simon, paz do Senhor, meu irmão, tudo bem? Conosco a Aniele, o Matheus Agostini. Vamos chegando aí. Uma pergunta que eu recebi, na verdade a Verônica me passou aí essa semana e eu respondi para ela, mas eu achei interessante trazer essa pergunta para cá, porque muitos irmãos têm essa dúvida. A pergunta é o seguinte: Phelps, se uma pessoa se desvia ou se afasta estando já na graça, é mais fácil dela voltar por já ser filho? Então, é uma pergunta que muitos irmãos sem dúvida, né, a respeito do desviar, filho desvia, não desvia, como é que funciona isso? Na verdade, nós queremos uma verdade poderosa, porque é o que a palavra de Deus diz para nós, né? Nós que somos filhos, nós não nos desviamos mais. Como é que funciona assim, Felipe? Eu não entendi. A verdade é que quando você recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você não merece. Mas mesmo assim, mesmo você sendo pecador, a graça do Senhor te alcança e você passa a ser justiça de Deus em Cristo Jesus. A palavra do Senhor nos diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o tornou pecado, para que eu e você nos tornássemos justiça de Deus nele, em Cristo Jesus. Então eu e você podemos dizer, nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. A justiça do Senhor foi colocada sobre nós. Mas o efeito disso é muito mais transformador. Por quê? Porque a minha natureza e a sua natureza é transformada. Quando você nasce, você já nasceu com a natureza, uma natureza que você herdou de Adão, que é a natureza pecaminosa. A sua raça e a minha raça espiritual é de pecadores. Eu e você nascemos com uma raça pecadores. Mas a palavra de Deus diz que quando nós recebemos a Cristo, nós nos tornamos nova criatura. E essa nova criatura é que é importante você entender, porque agora você deixou de pertencer àquela raça e agora entrou em uma outra raça, uma nova criatura completamente nova. Qual que é a nossa raça hoje?
filho de Deus, justiça de Deus em Cristo Jesus. Mudou completamente. Então você não é mais pecador por natureza, não é mais. A Bíblia diz que o Senhor demonstrou seu grande amor por mim e por você quando ainda éramos pecadores. Éramos é passado, não é mais a sua condição. Porque a partir do momento que você recebe a Cristo, você não é mais um pecador. Pelo menos você não é da natureza mais pecador. Mas Felipe, eu ainda peco, eu sei que você ainda peca, porque você ainda não vive de acordo com a sua natureza. E esse é o principal problema. Nós precisamos aprender confiados na nossa identidade. Mas Felipe, então beleza. A partir do momento que eu recebi a Cristo, a minha natureza mudou. A Paulinha lá de São Félix, a Marcelo de São Félix, o Lucas Carniel com a gente, a Valéria da Célula Viva, acredito que ela está em Goiás agora, né? Amém. Um abraço para todos vocês, Thiagão. Então vamos lá. A partir do momento que você recebe a Cristo, sua natureza mudou e você passa a se tornar filho de Deus. Não é qualquer pessoa que é filho de Deus. Não, a Bíblia diz que filhos de Deus são aqueles que receberam a Cristo. Confiam na graça do Senhor. Ele sabe que ele não merece, mas mesmo assim, ele recebe aquilo que Deus tem para ele, porque Cristo o fez. Cristo morreu na cruz do Calvário, comprou aquilo que você não merecia e te ofereceu. Hoje você está revestido de Cristo. Amém? Então você agora é filho. E o mais interessante, meu irmão, é que filho jamais deixa de ser filho. Talvez ele não é um filho obediente, talvez ele não é um filho educado, talvez ele não é um filho que faz tudo que o pai quer, mas, meu irmão, continua sendo filho. A partir do momento que você se torna filho, você não se desvia mais. Eu sei que isso é verdade às vezes, se você foi criado, né, num lar cristão, arminiano principalmente, é difícil de você entender, mas é a revelação da palavra de Deus. Se você de fato nasceu de novo, não se desvia jamais. Felipe, não se desvia? Jamais, jamais. O que pode acontecer é você tropeçar. Pode tropeçar? Pode tropeçar. Pode se afastar por um período? Pode se afastar. Mas sabe, há uma verdade poderosa a seu respeito. Não depende mais de você. Isso é tão poderoso porque o amor do Senhor em seu favor, a graça do Senhor em seu favor é maior do que o seu pecado. Uau! Então, olha só. Quando você acredita que você se desviou, se afastou do Senhor, porque você pecou, não mereceu, você não entendeu ainda a lógica da graça. Porque se você entrou na graça por não merecer, mesmo não merecendo, por que para permanecer na graça você precisaria merecer? Não faz sentido. É a mesma coisa de oferecer para um passarinho que não voa, o passarinho quebrou as asas, que era a minha e a sua condição. Você foi feito para voar, você foi feito para viver no céu, mas as suas asas foram quebradas. O que acontece? Agora, a mesma coisa de oferecer para você um passarinho quebrado, de começar a brincar com você no ar, falar, olha, agora você está no céu, eu estou brincando com você. Você não tem asas para voar, mas mesmo assim eu deixo você brincar no céu. Mas aí chega um momento que eu falo para você, olha, tá bom, já brinquei demais com você, você já brincou no céu, mas agora para permanecer no céu, você precisa se virar. E eu solto esse passarinho no ar. Esse passarinho vai permanecer voando? É claro que não. Porque se ele conseguisse voar, ele permaneceria no ar por si mesmo. Você não permanece porque você é um bom cristão. Você não permanece porque você é um cara santo, uma mulher santa. Não. Você permanece porque a graça do Senhor alcançou você. Percebe o tão poderoso isso é? Felipe, mas você disse que eu posso me afastar. Infelizmente acontece. Acontece. Mas mesmo longe você não deixa de ser filho. Basta lembrar do filho pródigo. Olha, o Michael acabou de mandar. Muito obrigado, Michael. Lucas 15 nos traz a parábola da ovelha, do filho pródigo e da dracma. Lembra da parábola do filho pródigo? Ele se afastou, estava longe de casa, permaneceu longe de casa, fazendo coisas que o pai não gostava. Mas ele ainda retorna. Ele deixou de ser filho? Ainda não. Quando o pai volta, ele ainda vai estar lá. Meu irmão, você que é filho, você não deixa de ser filho mais. Semana passada eu dei o exemplo da arca. Quando a arca, se você não sabe, simboliza Cristo. A ira de Deus está toda lá fora, mas a arca protege você da ira de Deus que está sobre o mundo. Quando você entra na arca, meu irmão, você não cai fora dela mais. Você pode estar tropeçando dentro dela, mas ainda que tropeça dentro dela, você ainda está debaixo da proteção da arca. Quando você é filho, meu irmão, você ainda pode cair em pecado, até se afasta, mas ainda permanece filho amado de Deus, justiça de Deus em Cristo Jesus. Nunca dependeu de você e não dependerá.
Você está entendendo isso? Agora, o que muda então? Voltando ainda para o filho pródigo. Tem muitas pessoas que são filhos, filhas, mas que se afastam de casa. É uma situação que, claro, não agrada o Senhor. Por quê? Porque a vontade do pai é poder sustentar o filho, abençoar o filho, dar tudo de melhor para o filho. E é uma condição que Deus não pode viver isso. Deus não pode manter você provido 100% se você não está debaixo da sua proteção. Por isso que o filho pródigo, ele longe de casa, passa fome. Você é filho, talvez Deus o livre, mas pode ser que um de nós nos afastemos da casa de Deus, nos afastemos da casa do pai. Meu irmão, você vai continuar sendo filho, nunca vai deixar de ser filho. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes você está exposto à fome, muitas vezes você está exposto àquilo que o mundo faz. Porque a casa do pai é que protege você dos efeitos do mundo. Olha o tanto que a igreja é poderosa. É a igreja de Deus que livra você do império do inferno, porque o mundo jaz no maligno. Mas você não deixe de ser filho. Quando voltar vai ser filho ainda. E aí a Verô perguntou, Felipe, é mais fácil então alguém que é filho voltar para casa? Sim, é porque na verdade você precisa entender o seguinte. Lembra que eu falei para você que você era da raça espiritual pecador, mas agora você é da raça espiritual justiça de Deus? Essa é a verdade sobre você. Você mudou de raça, você não é da mesma raça mais. Você era pecador. De novo o versículo. Cristo demonstrou seu grande amor quando éramos pecadores. Filipe, eu continuo pecando, ainda peco. Sim, ainda peca, mas não é mais dessa raça. Você agora é da justiça de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Então, se você agora tem uma nova identidade, o ideal é que você viva baseando-se nessa identidade. Se você confia nessa identidade agora, que é a identidade de Cristo sobre a sua vida, se você entende que você hoje é revestido no Senhor, você é coberto agora com a justiça de Cristo, isso não muda jamais. Não muda mais. Mas sabe o que é o problema? Sabe por que o filho pródigo se afasta? Sabe por que o filho amado, mesmo sendo filho, às vezes se afasta da posição de que é filho? Porque ele ainda não entendeu que é filho. Olha tanto que isso é poderoso. Preste atenção que isso eu nunca lancei antes. O problema de muito crente é que ele já nasceu de novo, é filho amado de Deus, mas na cabeça dele, no seu coração, ele ainda crê, acredita, acha que é pecador. Age como se estivesse na antiga natureza. Aí, qual que é o problema? Como ele se vê na antiga natureza, ele acredita que deve se alimentar na antiga natureza. Vou te dar um exemplo agora. De novo, o exemplo do cachorro, mas agora com outra aplicação. Preste atenção. Existe ração para cachorro, existe ração para gato. Vamos dar um exemplo aqui. Vou pegar duas raças de animais diferentes. Existe a vaca e existe o leão. Então, a vaca se alimenta de pasto, de capim. O leão se alimenta de carne, ele mata, caça e se alimenta. Qual que é o problema? Imagine que um leão, na cabeça dele, acha que é uma vaca. Ele vai começar a tentar se alimentar de capim, vai comer capim, come capim, enche o bucho de capim. E ele ainda vai ficar subnutrido. Ele ainda vai ficar desnutrido. Por quê? Porque aquela não é a alimentação ideal para aquele animal. Não é a alimentação feita para ele. Sabe que tem muito irmão que ele se afasta? É porque na cabeça dele ele ainda é da natureza pecador. E aí ele sente fome, porque é natural eu e você sentir fome. Uma dica para você, sentir fome é natural. Uau, isso é poderoso. Vou explicar por quê. Sentir fome é natural. Aí você, meu irmão, minha irmã amada, em Cristo Jesus, filho de Deus, sente fome, quer mais, você sente necessidade de mais. Mas como você pensa que é pecador, você vai querer se alimentar como um pecador. Aí você vai querer viver uma vida de pecado, porque você pensa assim, poxa, eu sinto vazio ainda dentro de mim. Eu quero intensificar a minha vida com Deus. Aliás, eu quero intensificar a minha vida, eu quero viver uma vida plena, repleta de alegria, de satisfação. Mas como você pensa que ainda é pecador, você busca satisfação no pecado. Então vamos imaginar esse irmão é filho amado de Deus, justiça de Deus em Cristo Jesus, mas na cabeça dele, ele ainda é pecador. Aí ele quer ter uma vida de satisfação, de alegria, de prazer. Aí ele vai buscar se alimentar como? Como um pecador. Vai viver a vida de pecado.
vai se afastar da casa de Deus, ver tudo aquilo que o mundo oferece. Ele vai se lambuzar com o que o mundo tem. Mas sabe o que vai acontecer? No final de tudo, quando ele provar de tudo que o mundo tem, ele vai falar, meu Deus, eu já provei de tudo e ainda não estou satisfeito. Vai permanecer com fome. Por quê? Porque capim não satisfaz leão. Uau! Pecado não vai satisfazer você mais. No passado satisfazia. Talvez tenha até pessoas no mundo lá fora que se sentem felizes com o pecado, não duvido disso. Mas essa não é mais a sua posição, meu irmão. Porque você foi transformado agora de uma vez por todas, isso não mais preenche você. Não mais. Aí as pessoas vão lá fora, tentam se alimentar disso e não se satisfazem. Permanecem com fome. E aí sabe o que acontece? Por permanecer com fome, a sua vontade é procurar provisão, é procurar comida. E aí agora você vai, por estar passando fome, voltar para a casa do seu pai. Por quê? Porque você sabe que na casa do seu pai você tinha alimento. Agora você entendeu a parábola do filho pródigo? Não lembrou a parábola do filho pródigo? É porque, meu irmão, enquanto você tenta se alimentar no mundo, comida que não é para você, você não se satisfaz. Você precisa voltar agora para alimento de verdade para você. É por isso, meu irmão, que quem nasceu de novo, olha só que poderoso, não sabe comer em outro lugar. Ele vai ter que voltar para a casa do pai. Ele pode rodar o mundo inteirinho, mas vez ou outra vai ter que voltar para a casa do pai. Ou isso é poderoso. Se você soubesse que isso é poderoso, eu estou dizendo que por mais que você, meu irmão, tente se afastar do Senhor, hoje você é dependente, completamente dependente dele. E por mais que você insista em se afastar, no final das contas você vai perceber que você é completamente dependente do Senhor e que precisa voltar para casa. Quando você volta para casa, você alimenta. Olha só que interessante, você não volta para casa porque você ama o pai, não. Tem muita gente que torna isso muito romântico. Olha, eu amo o pai, eu volto para casa do pai. Não, você não volta porque ama a Deus, você volta porque ainda está com fome. A maioria das pessoas voltam para a igreja não é porque amam a Deus. Não, irmão, vamos ser sensatos. A maioria das pessoas não vão para a igreja porque amam a Deus. Elas vão para a igreja porque elas têm um vazio, têm uma fome, têm uma necessidade. E é natural isso. Elas vão porque querem comer. E chegando lá o Senhor oferece alimento, provisão. Uau, é isso. Então, meu irmão, quem é filho, ele jamais. Olha lá, Michael, poderosa palavra. Michael falou, escravo da esperança, escravo do favor, escravo da graça de Deus. É por isso que a Bíblia diz que hoje nós somos escravos, porque só alimentação no Senhor, e nós temos que voltar a Ele toda vez que nós queremos nos alimentar. Tá entendendo? Então voltamos mais uma vez para o Senhor e vamos voltar para Ele, e nós só encontramos alimento nele. Aí, agora é poderoso. Por quê? Porque se você entende quem de fato você é, filho amado de Deus, justiça de Deus em Cristo Jesus, e entende que o seu alimento é Cristo, entende que o seu alimento é mais de Deus, agora sim, aquela fome que foi instrumento para você sair, agora é instrumento para você viver coisas poderosas no Senhor. Meu irmão, fome é algo natural, é de Deus você sentir fome. Agora você precisa entender quem de fato você é. E se você não sabe quem você é, você vai comer errado. Alimento para mim, para você, é favor do Senhor, é graça, é mais presença dele. Nós somos escravos dessa esperança, escravos desse favor. Amém? Então, meu irmão, talvez você está me acompanhando agora e sente uma falta, sente um vazio. É normal, meu irmão, sentir vazio. Agora, quando eu estou com fome, dá para ver pelo meu aspecto físico, quando eu estou com fome eu procuro comer. Há provisão esperando por você. Tá com fome? Meu irmão, você pode procurar no mundo à torta e à direita. Vai encher o bucho, mas não vai satisfazer a fome. O lugar de satisfazer a fome é na casa do seu pai. Ele sabe o que é bom para você. Amém? Então, não perca tempo. Por isso que quem é filho, ele sempre vai voltar para casa. Filho, mas eu conheço pessoas que estavam na igreja, são 20 anos de crente, 30 anos de crente, e se desviaram e nunca voltaram. Sim, porque nem todo mundo que está na igreja nasceu de novo. Nem todo mundo que diz, Senhor, Senhor, Deus é bom, sou servo de Deus, nasceu de novo. Nascer de novo é quem entende a graça de Deus e desfruta dessa graça. Meu irmão, quem desfruta dessa graça não se desvia jamais. Eu postei um texto desses dias, eu acho que foi ontem, nem sei se vou conseguir resgatar aqui, mas é um texto que diz ao meu respeito, a seu respeito. Vou tentar rapidamente. O que essa palavra diz? O que esse texto diz? Ele diz o seguinte, olha, se eu nasci de novo,
Eu sou ovelha do meu pastor. O meu pastor é o Senhor Jesus Cristo. O seu pastor é Cristo. E nós reconhecemos a sua voz. Nós ouvimos a voz do Senhor e a reconhecemos. E aí o que acontece? A promessa do Senhor é poderosa. Olha só, vou lá buscar o texto aqui, rapidão, achei. Olha o que o texto diz. João 10, 25. Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em meu nome, ou em nome do meu Pai, falam por mim. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Isso não é para você, isso é para os fariseus. Aí ele começa a falar a respeito de nós. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais, sabe o que é jamais? É nunca, nunca, jamais perecerão. Perecer é perder. Você nunca, jamais irá se perder. Você não perde salvação. Não, jamais. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Olha o que Cristo diz a seu respeito. Olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me ouvem. Eu dou a elas vida eterna, jamais irão se perder, jamais irão jamais irão perecer e ninguém poderá as arrancar da minha mão. Essa é a promessa do Senhor, meu irmão. Tenha convicção da salvação do Senhor. Desfrute da graça de Deus, porque se você desfrutar dessa graça, você jamais irá se perder. Provisão do Senhor, sustento do Senhor está sobre a sua vida. É Ele quem te sustenta. E se Ele te sustenta, meu irmão, eu quero dizer para você, Ele jamais se cansa. O que acontece é que tem muitos irmãos pendurados em Deus. Eles se penduram em Deus. Mas o problema é que uma hora você vai cansar. E quando você se cansar, você não vai aguentar e vai soltar as mãos de Deus. Não adianta você segurar na mão de Deus. Por quê? Não adianta você segurar em Deus, porque você cansa. O segredo, olha só o segredo, é você ser carregado por Cristo. Carregado por Deus. Porque Ele jamais te deixa cair. Jamais deixará que arranque você da mão dEle. Cristo nos tira do império das trevas e nos traz para o reino do seu Filho amado em segurança. Não é correndo risco, não é cai aqui, não cai ali. Não, é em segurança. Eu e você estamos seguros na graça de Deus. Uau, essa é a mensagem do Senhor. Então, meu irmão, você que é filho, jamais se desvia. Você pode até se afastar, mas onde você for, a graça do Senhor já vai estar lá te esperando. Amém? O problema, meu irmão, é quando você está longe, você desfruta de tudo que o mundo te oferece, mas não satisfaz você. Longe de casa você passa fome e passa necessidade. Mas na casa do Senhor há a provisão de pão espiritual sobre a sua vida. Há a provisão de vinho espiritual sobre você. O pão é provisão, é alimento. E o vinho é unção e alegria de Deus sobre a nossa vida. Amém? Vamos pegar uma outra pergunta aqui. Vou pegar uma pergunta daqui agora do Instagram. Alguém que já fez uma pergunta. E aí nós vamos caminhando. Ah, tá. O André perguntou aqui quantos céus existem e qual a diferença entre eles de acordo com a Bíblia. Na verdade, eu vou deixar, André, para responder essa pergunta um pouco para frente. Por quê? Porque nós já estamos entrando na questão do céu. Na verdade, quando a gente falar do céu aqui, muitas pessoas vão ter confusões. Por quê? Porque a Bíblia fala de vários céus. Mas isso a níveis, a gente pode trazer a níveis espirituais sobre profundidade, sobre a respeito daquilo que o Senhor tem para nós e a respeito também de níveis que a gente irá viver com o Senhor. Mas nós vamos pular essa pergunta agora, porque nós iremos daqui a alguns dias viver um estudo sobre Apocalipse. Lá em Goiânia, nós já estamos vivendo esse tempo, né? E nós vamos trazer essa realidade para nós aqui da igreja de Barra do Garças e de Goiás, né? Na Célula Viva. Então, meu irmão, a gente vai viver isso. Amém? Uma outra pergunta que nós temos. Vamos lá. Uma outra pergunta que nós temos é o perdão. O perdão é condição para ser perdoado? Essa também é uma ótima pergunta. Felipe, como é que é? Para eu ser perdoado, há condições ou não há? Por que eu acho que essa pessoa me mandou essa pergunta? Porque lá no Pai Nosso, tem aquele pedaço, né, que realmente é revelador. A oração do Pai Nosso é uma verdade que nos ensina a orar, nos ensina as instruções da oração. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Mas o trecho que ele está falando é o seguinte: perdoai as nossas ofensas, ou perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Então, se você tem um básico de interpretação do português, aqui uma condição.
Qual que é a condição? Olha, Deus me perdoe, mas me perdoe na medida que eu perdoo o meu irmão. Sendo assim, Filipe, então, é uma condição. Para eu ser perdoado, eu preciso perdoar também? Sim, vou te explicar isso. Filipe, mas se é uma condição, se eu tenho que fazer alguma coisa para ser perdoado, então a graça perdeu o sentido. Porque a graça é favor imerecido, eu não mereço. E se eu preciso merecer, eu preciso perdoar o meu irmão para ser perdoado, aí é um merecimento. Não, eu vou te explicar por quê. Nós fomos chamados a duas maneiras principais de se relacionar com Deus. Ou você se relaciona com base na lei, ou você se relaciona com base na graça. Na lei, você se relaciona com Deus com base no seu merecimento. Como assim? Olha, eu sou abençoado se eu oro. Olha, eu oro, eu leio a Bíblia, eu sou uma pessoa que não rouba, sou uma pessoa que não furta, sou uma pessoa que não mente, sou uma pessoa que não fofoca, eu sou uma pessoa que faz tudo certo. Então o Senhor tem que me abençoar. Se você ainda está nessa mentalidade de justiça própria, você confia naquilo que você faz de justo, você ainda está na lei. Isso é um problema. Por quê? Porque o padrão de Deus é a perfeição. Se você, meu irmão, é justo em várias coisas, mas é pecador em uma ou duas delas, você já não é merecedor de bênção, não é mais merecedor de salvação. Tem muita gente que vive na ansiedade, muita gente que vive na depressão. Por quê? Porque vivem buscando merecimento, merecer o amor das pessoas, merecer o amor de Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, o amor ele não cabe no merecimento, não cabe. O amor de Deus por você é muito mais poderoso ainda, porque ele é incondicional, não depende do que você faz. Então, a lei é isso. Eu só sou abençoado se eu mereço, eu só sou salvo se eu obedeço. A palavra de ordem é obedeça às leis. Na graça é diferente. É favor imerecido. Eu não mereço, mas mesmo assim a graça do Senhor me alcança. Eu dependo completamente do Senhor. E por isso eu aceito o presente dele para mim, que é a abundante graça do Senhor sobre a minha vida. Então, eu não mereço, mas mesmo sem merecer, eu aceito o presente. Presente não cabe merecimento. Você não precisa merecer presente. Eu, por amar alguém, compro algo e dou de presente. Ela não fez nada para merecer, mas eu escolho amar aquela pessoa e dar presente para ela. Amém? Então nós temos a lei e a graça. A lei no merecimento, a graça eu não mereço, eu desfruto daquilo que o Senhor fez por mim. Amém? Agora, eu pergunto para você, qual das duas você escolhe viver? Ou você vive na graça, ou você vive na lei. Não dá para viver os dois juntos, é um problema. Tem muita gente que vive um adultério espiritual. O que é adultério espiritual? Felipe, eu nem sou casado, não estou falando disso. O que é o adultério espiritual? A Bíblia compara a lei e a graça como um marido. Então nós somos uma esposa. A lei é o nosso marido. O que acontece? Segundo a palavra de Deus, eu estou com ele, eu não posso ter um outro relacionamento. Eu só estou com um. A única forma de eu ter relacionamento com o outro é quando esse morre. Certo? Quando esse morre, eu tenho acesso a esse outro. É uma ilustração poderosa do casamento. Por quê? Porque eu só posso viver completamente na graça quando eu abandonei a lei. Não tem como misturar. Vai dar problema. Se você tiver dois relacionamentos, vai dar problema. Porque um gosta de uma coisa, outro gosta de outra coisa. Então, eu tenho um exemplo muito bom aqui na nossa região. Havia um cara que ele tinha uma esposa, não era crente, não era irmão, ele era um rapaz. E ele tinha uma esposa, e essa esposa gostava do cheiro verde com coentro. Então, toda vez que ele iria fazer compra, ele comprava um cheiro verde com coentro para a mulher fazer o tempero e tal, fazer a salada. Aí o que acontece? O tempo se passou, o casamento não deu certo, ele divorciou e ele iniciou o casamento com outra mulher. Só que essa mulher odiava coentro, ela só gostava de salsa. Aquele cheiro verdinho, massinho de cebolinha e salsa. E aí o que acontece? Sempre comprava salsa. Um dia ele se esqueceu e comprou coentro. Quando ele chegou em casa, a mulher sabia dessa história, brigou com ele, deu um problema lá, uma briga, simplesmente porque a nova mulher gostava de salsa e a antiga gostava de coentro. E ele esqueceu do gosto da mulher dele. Mas isso é muito interessante, por quê? Porque você também não pode viver na lei, porque você vai desagradar a graça. E vai desagradar a graça se viver na lei. Há um conflito aqui de interesses. Por quê? Porque na lei eu tenho que merecer. E na graça eu tenho que abrir mão completamente do meu merecimento.
Não tem como combinar os dois. Mas é o que muita gente faz. Muita igreja faz. Eu vejo muitas igrejas que misturam graça com lei, e aí a graça anula a lei e a lei anula a graça. É um problema terrível. Você não vive nenhum relacionamento com Deus sadio. Então, o que isso tem a ver, Felipe? Se eu vivo, eu tenho que escolher. Ou eu vivo na lei ou eu vivo na graça. É óbvio que o chamado de Deus é que você viva na graça. Então, se eu estou na graça, eu tenho que viver o princípio basilar da graça. Qual que é o princípio da graça? Eu não mereço, mas ainda assim desfruto. Mesmo sem merecer, desfruto. Eu não merecia, fui perdoado e hoje sou filho amado. Então não faz sentido nenhum, olha só. Não faz sentido nenhum eu falar, olha, eu vivo na graça, eu, Felipe, era pecador, fui alcançado pela graça de Deus, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus, meus pecados foram perdoados. Amém. Mas aí quando a Elineusa vai lá e peca, está conosco também, a Elineusa vai lá e peca. Lá na mesma igreja que eu. Aí eu fico falando, meu Deus do céu, como é que a Elineusa tem coragem? Não tem vergonha na cara que Deus pese a mão sobre a vida dela. Deus cobra dela, Deus. Pesa a mão, Senhor. Tá vendo a incoerência? Para mim, perdão. Para o meu irmão, não, ferro e fogo, não cobra, não põe a mão sobre ele. Há uma incoerência. Eu digo que vivo na graça, mas na prática eu estou misturando, porque eu quero lei para o meu irmão. Você está entendendo agora o perigo disso? Ou eu vivo na graça e assumo a graça para tudo, ou eu vivo na lei e desfruto da lei para tudo. Como é que, não, para você é perdão, para você é graça e para o seu irmão não, é lei, que se lasque para lá. Não pode. É uma incoerência. Para uma coisa, não, se você está na graça, vive na graça. Ah, Felipe, mas eu quero ter 2 maridos, porque um é mais carinhoso, mas o beijo do outro é mais gostoso. Não existe isso, não é correto, não é padrão de Deus. Ah não, Felipe, eu quero a graça, porque a graça eu tenho salvação, eu desfruto, mas eu quero lei porque meu irmão não pode viver na bagunça. Você percebe aqui o problema de incoerência que nós temos? Então nós não podemos viver dessa maneira, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Esse não é o padrão de Deus para nós. Então, se eu não perdoo meu irmão, eu estou dizendo o seguinte, olha, não pode errar. Você pecou contra mim, você errou contra mim, e não posso te perdoar. Se você está dizendo que quando uma pessoa erra, ela não pode ser perdoada, isso aqui vale para você também. Você não pode ser perdoado, porque quando você erra, não pode ser perdoado. É interessante porque você que escolhe como se relacionar com Deus. E Deus responde a isso. Então quando você diz o seguinte, olha, eu não vou perdoar fulano porque ele não merece. Deus fala, uai, meu filho, peraí. Então só pode perdoar quem merece, você não merece, então eu não posso te perdoar. Bem, desceu da graça. Decaiu da graça. Você está percebendo? Ah, Deus pesa a mão, pesa a mão. Por que meu filho pesa a mão? Porque ele é pecador. Ah, meu filho, ele é filho amado. Mas ele peca. Ah, meu filho, você também é filho amado, mas peca. Então eu vou ter que pesar a mão sobre você também. Tá vendo a incoerência que infelizmente muitos crentes vivem? Então nós precisamos realmente tomar uma vergonha na cara espiritual e entender, ou eu vivo na graça e desfruto do amor do Senhor por mim e libero perdão sobre o meu irmão, ou eu venho para a lei e aí todo mundo se lasca junto. Você está entendendo como é que funciona? Eu tenho que parar de querer viver graça para mim e lei para os outros. Se eu entendo que não mereço, mas fui perdoado, por que eu não posso perdoar meu irmão? Aí vem um monte de desculpa gospel espiritual. Ah, Felipe, porque eu não senti ainda. Primeiro, que perdão não é sentimento. Você não precisa sentir para perdoar. Ah, Felipe, mas eu não esqueci o que essa pessoa fez comigo. Perdão também não é amnésia. Você não precisa esquecer para perdoar. Inclusive, se você esquecer, não tem perdão. Porque perdão não é esquecer. Você lembra o que foi feito. Só não quer vingança. Só não quer receber o reparo. Você está entendendo? Perdão é uma escolha. Você não sente, você não esquece, nada disso. Você escolhe. Fala, olha, essa pessoa me prejudicou, mas eu abro mão do meu direito de justiça. Eu abro mão do meu direito de vingança. Não quero. Não preciso disso. Amém? É isso que o Senhor fez por mim e por você. Você merecia condenação, prejudicou, pecou, se afastou, mas a graça do Senhor te alcançou. Então, por que é uma condição? Por que é uma condição?
É porque de fato, se você não perdoa, você não entendeu ainda a graça de Deus. Então não é uma condição de fato, é uma... Como é que eu vou dizer? É uma conclusão. Se você não perdoa, é porque você ainda não entendeu a graça de Deus. E quando você entende a graça de Deus, você entende o que é perdão e libera perdão. Amém? Só quem entende que está debaixo da provisão do Senhor, só quem sabe que a provisão do Senhor alcançou sua vida é que Ele pode liberar perdão. Amém? Então eu quero convidar você, meu irmão, a nesse momento, terminando essa live, liberar perdão sobre qualquer pessoa que seja sobre você. Aprenda a viver a ideologia do perdão. Felipe não merece, mas você também não merecia e foi perdoado. Isso vale também, meu irmão, para tudo, para casamento, para relacionamento de pai, filho, mãe, filho, vale também. Por quê? Porque, meu irmão, olha o seguinte, eu não respeito meu pai porque meu pai não merece, eu não respeito minha mãe porque minha mãe não merece, eu não respeito meu marido porque ele não merece, eu não respeito minha mulher porque ela não merece. Tá vendo que tem uma palavrinha chave aqui que é o merecimento? Você ainda está na lei e não sabe. Por quê? Porque você quer tratar as pessoas baseado no seu merecimento. Não é assim que Deus te trata e não é assim que você deve viver com as outras pessoas. Amém? Você está entendendo essa verdade? Então quem vive na graça, meu irmão, não trata pessoas baseado no seu merecimento. Trata baseado na posição. A Valéria disse lá em cima, filho amado, filho não é estado, é posição. Você pode estar bem hoje e amanhã não está, mas hoje e amanhã você é filho de Deus. Uau! Porque isso não muda, sua posição não muda. Amém? Amém. Vamos pegar outra pergunta aqui. Essa pergunta eu separei porque nós estaremos começando essa semana, amanhã na verdade, o nosso jejum de 21 dias. Amanhã eu vou trazer mais informações, quero convidar você a já ficar ligado. Mas fizeram uma pergunta muito boa, inclusive já foi assunto de ministração do pastor Aloysio. Felipe, eu não entendo isso. Há graça no jejum? Como assim? Eu não entendo, porque para mim o jejum é um sacrifício. Como é que isso cabe dentro da graça? Não faz sentido, faz? E aí de fato nós precisamos entender isso. A primeira coisa é porque isso é uma corrente que já tem sido disseminada há algum tempo. Pessoas que não acreditam no jejum da nova aliança. Pessoas que falam, olha, o jejum morreu no Antigo Testamento. No Novo Testamento não existe mais. Um abraço para a Cleuzeli Dias, está conosco, minha tia. Muito obrigado, tia, pela sua audiência. A Cleonice também está conosco. Né? Só mandar um abraço para elas aqui. Amém. A Ali também participando com a gente. MV Foguinho, se eu não me engano, é lá de Goiás. A Welly está conosco também, lá do Nordeste. Jéssica Rogéria Oliveira, muito obrigado, gente, pela audiência de vocês. O Andrei também fazia tempo, né? O Andrei, isso, o irmão do Anderley, isso mesmo. Um abraço, meu irmão, um abraço pro Lucas e pra Camila de Matos. Enfim, então vamos lá. Há uma corrente de pessoas que acreditam que o jejum não cabe dentro da nova aliança, dentro da graça de Deus. Mas isso é um problema. Por quê? Porque na palavra de Deus nós não temos essa verdade para nós. Na verdade, há um cordão de 3 dobras espirituais sobre a nossa vida. Né? Quando Cristo ele estava ensinando, ele fala, olha, quando deres, quando orares, quando jejuares. Cristo ele cita 3 momentos. São um cordão de 3 dobras, é um pilar, é um tripé espiritual poderoso. Quando deres, ou seja, quando ofertares, quando orares e quando jejuares. Oração, jejum e oferta são coisas fundamentais da vida do crente. É um tripé espiritual fundamental para que você venha desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você. Felipe, mas é um sacrifício. O que é um jejum? O jejum é quando você não é simplesmente parar de comer. Isso é dieta, isso é regime, isso é, sei lá, um jejum médico. O jejum espiritual é quando você se abstém de se alimentar com o propósito de se intensificar na fé. Por que é importante? Porque é uma forma de você declarar para Deus, Deus, olha, eu sou completamente dependente do Senhor, toda a minha provisão vem do Senhor, o meu corpo necessita de alimento, mas mais importante que o alimento para o meu corpo é o alimento para o meu espírito, que é o Senhor. Tudo meu depende de Ti, Deus. Tá vendo a importância disso? Mas vou dizer algo, o jejum também não é para todo mundo. Tem muito crente que com o jejum
ele se atrapalha ao invés de se ajudar. Por quê? Meu irmão, se você não entendeu o que é jejum, você não deve jejuar. Felipe, como assim? Primeira coisa, o jejum não toma lugar de Cristo, não toma lugar do sangue de Cristo. Então tem muita gente que jejua para se tornar mais parecido com Cristo. Já errou. Se você jejua para se tornar mais parecido com Cristo, já para agora, você não deve jejuar. Por quê? Porque o que torna você mais parecido com Cristo é olhar para quem Cristo é. Quanto mais você descansa na graça do Senhor, mais parecido com o Senhor você se torna. É como um espelho que de tanto aparecer de frente para a luz, pega o reflexo da luz. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Ah, Felipe, não é... Não é nada disso. Não é disciplina que muda você, não é jejum que muda você, nada disso. A Bíblia diz que o que muda você é desfrutar, é olhar para a obra de Cristo em seu favor. Quanto mais você entende que é amado pelo Senhor, mais a sua vida é transformada. Amém? Então o jejum não muda isso. Ah, Felipe, eu faço jejum para pagar meus pecados. Meu Deus do céu, já para agora. Jejum não é para pagar pecados, né? É óbvio que não é para pagar pecados. Se você faz o jejum errado, se você faz o jejum para pagar pecados, você não entendeu nada de Cristo. Porque jejum não é para pagar pecados, o seu pecado, todos eles, do passado, do presente e do futuro, já foram pagos na cruz do Calvário. Então, meu irmão, não existe jejum para pagar pecados. Isso é penitência e isso não é da nova aliança. Então, se você faz isso, pare de jejuar agora. Amém? Eu anotei aqui algumas coisas. Olha, se você jejuma para estar mais perto de Deus, pare de jejuar agora. Por quê, meu irmão? Jejum não torna você mais perto de Deus. A palavra de Deus diz que você e Deus se tornaram um só. O seu espírito e o espírito de Deus foram amalgamados. O que é amalgamado, Felipe? Não é impossível separar mais. Pega um bolo. Para você fazer um bolo, você pega farinha, ovo, açúcar e leite. Mistura tudo. Faz o bolo. Depois do bolo pronto, não tem como você falar, poxa, coloquei muito ovo, deixa eu tirar um pouco do ovo desse bolo. Não tem como mais. Por quê? Porque a mistura já foi amalgamada. Hoje o seu espírito e o espírito de Deus foram amalgamados. Não tem como separar mais você de Deus. Um está ligado intrinsecamente no outro. Meu irmão, você está mais perto da pessoa de Deus do que da pessoa do seu lado aí agora. Porque você está amalgamado no Senhor, preso nele, um só com ele. Uau! Então, meu irmão, não é jejum que faz isso. Se você faz jejum para se aproximar de Deus, pare de jejuar agora. O que mais? Deixa eu ver se coloquei mais coisa aqui. Vamos ver. Amém. Se você jejua para ser abençoado, cara, isso aqui acontece demais. Se você tem o jejum como uma moeda de barganha com Deus, fala, Deus, olha, eu jejuei, né, em prol disso, ou vou jejuar para conseguir comprar um carro, vou jejuar para conseguir comprar uma casa, meu irmão, pare de jejuar imediatamente. Jejum não compra bênção no Senhor. Não é moeda de barganha, porque se você está tentando barganhar com Deus, você está tentando oferecer algo em troca e isso é merecimento. Então sai da ideia do merecimento. Jejum não serve para se aproximar de Deus, para se tornar mais parecido com Jesus, para comprar bênção, nada disso. Você já é abençoado em todas as coisas pelo Senhor. Você é abençoado porque Cristo merece. Já foi abençoado, não estou dizendo que você vai ser abençoado não. Você já é abençoado, enriquecido em todas as coisas. Você precisa crer e desfrutar disso. Mas já é. Amém? Então pare, jejum não é para isso. Jejum não é para se tornar parecido, jejum não é para comprar bênçãos, jejum não é para nada disso. Nada disso. Isso não é papel do jejum. Então, o que acontece? Felipe, então, se o jejum é tão problemático, se eu não posso jejuar para me aproximar de Deus, se eu não posso jejuar para se tornar mais parecido com o Senhor, para receber uma bênção de Deus, então eu não vou jejuar. Por que não corta logo esse negócio? É verdade, isso é verdade. Tem muita gente que acha que está agradando a Deus e está desagradando a Deus por causa do jejum. Mas não é só por causa do jejum, não. Se você ler Bíblia
para barganhar com Deus, se você acredita ainda no que no seu íntimo, olha, o Senhor, eu tenho que ser salvo mesmo, que uma pessoa que lê Bíblia como eu, que oferta como eu, que, meu irmão, você também está desagradando a Deus. Você pode ofertar e desagradar a Deus. Você pode ler Bíblia e desagradar a Deus. Você pode orar e desagradar a Deus. Assim como você pode jejuar e desagradar a Deus. Achar que está com tudo e está desagradando o Senhor. Você está entendendo? Mas nem por isso a gente vai proibir você de orar, vai proibir você de ler Bíblia, vai proibir você de ofertar. Não vai. Por quê? Porque você foi chamado para fazer e desfrutar de coisas maiores. Não pode fazer errado. Então, para você, meu irmão, viver isso, e eu vou dizer mais, não só para jejuar, para tudo. Se você não entendeu ainda a graça, eu acho que nem deveria ofertar, não deveria orar, não deveria jejuar. Por quê? Porque você vai fazer tudo isso para querer barganhar com o Senhor. Aqui, o nosso irmão que está dizendo, olha, eu já li Bíblia para demonstrar ter mais conhecimento que os outros. Então, meu irmão, você está lendo Bíblia achando que está agradando a Deus e não está. Tudo depende desse propósito. Amém? Então, o jejum é para quem, então, Felipe? O jejum é uma declaração. Para a gente deixar mais claro, é uma prova de amor. Está dizendo, olha, Deus, eu sou completamente dependente do Senhor. Eu dependo de Ti. A minha provisão é o Senhor. É uma oração intensificada. Você está orando com mais vontade, vamos dizer assim. Com uma declaração de amor maior. É simples de entender. Uma coisa é você dizer para alguém que ama. Amém. Já é uma declaração poderosa. Vire para o seu esposo, para sua esposa falar, meu amor, eu te amo. Se você não tem costume, já vai estranhar. Agora, se você compra uma caixa de bombom da Cacau Show, meu irmão, é muito mais poderoso. É ou não é? É. É uma demonstração de amor. Aí eu te pergunto, você precisa disso para ser amado pela sua esposa? Para ser amado pelo seu esposo? Não precisa, ele já ama você. Mas, meu irmão, é uma declaração. É uma conversa, um diálogo intensificado. Você está entendendo, amém? O que é o jejum? Então, o jejum é isso. É para aquelas pessoas que têm mais fome, que querem ter mais de Deus. Se você tem fome de Deus, lembra que eu falei da fome? A fome é algo poderoso. Se você tem fome de mais de Deus, meu irmão, você ora intensamente, vive mais. Alguém que é apaixonado, ele não se contenta em dizer te amo. Ele põe um telecar para falar, para tocar aquele carro de som na porta, dizer que ama. Ele faz juras de amor, prova de amor, compõe uma música para essa pessoa. É pessoas que amam. A pessoa não faz isso para ser amada, não. Não é uma condição para ser amado, você já é amado por Deus. É uma demonstração de amor. Amém? Você está entendendo isso? É para pessoas que não se contentam em simplesmente dizer que ama. Ele quer viver mais. Filipe, mas é sacrifício. Se é sacrifício eu não devo fazer porque não é da nova aliança. Meu irmão, Hebreus também diz que oração e oferta é sacrifício. Você vai parar de orar? Você vai parar de ofertar? Não é, meu irmão. Então, Filipe, mas no Novo Testamento não tem nenhuma ordem para jejuar. Não tem, de fato. Você sabia que não tem? Não tem. Mas também não tem para ofertar. Não tem uma ordem do Senhor para orar. Ele fala, quando orardes, quando jejuardes. Tá lá. Não é uma ordem para você. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, você também não é uma ordem você falar com a pessoa que você ama. Você não é obrigado a falar com aquela pessoa especial. Não é, mas você vai lá sem ser obrigado. Jejum é da mesma forma. Pensa bem, olha só. O jejum é uma declaração de amor. Se você fosse obrigado pela pessoa que você ama a dar uma declaração de amor todo mês, teria sentido? É claro que não. Porque algo que é obrigado é lei. Então, eu digo mais, o jejum só tem lógica na graça. Tinha na lei? Tinha, eu acho que até com outro propósito. Mas o jejum de fato só tem lógica na graça. Por quê? Porque você não é obrigado a nada mais. Você abençoa, tem prazer em abençoar, tem prazer em orar mais, tem prazer em ler mais a Bíblia. Você não, isso é um efeito da graça, você não vai mais para o inferno. Então tudo que você faz agora não é por medo, é por amor. Se você ama, meu irmão, você faz. Se você não ama, você não faz. E não adianta te obrigar a fazer se você não ama.
Agora, meu irmão, se você não ama, tem um problema com você. Por quê? Porque o amor que nós sentimos por Deus é resultado do amor que nós sentimos de Deus. Então, quanto mais você se sente amado pelo Senhor, naturalmente você vai amar a Deus. Felipe, eu não amo tanto a Deus. Estou vendo aqui, pelo juntando A com B, que eu não amo tanto a Deus. Meu irmão, tudo bem. Mas eu quero convidar você a amar a Deus. Como é que eu faço, Felipe? Aprenda a ser amado por Ele. Você primeiro se sente amado para depois amar a Ele. Então, declare, ore por isso. Fala, Deus, que eu me sinta amado pelo Senhor. Demonstre o seu amor por mim. Escancare para mim. Porque quanto mais você se sente amado, meu irmão, mais você ama. Quanto mais você se sente seguro no relacionamento, mais você se entrega. É assim ou não é? Eu estou usando relacionamento aqui porque é algo que é na nossa rotina. Cara, se você está com uma pessoa que está toda hora, sente que não vai dar certo, que ela vai te largar, você tem segurança, você tem confiança? Não tem, você fica inseguro. E não se entrega naquele relacionamento, não ama de verdade, por quê? Porque se você vive dessa forma, se você tem medo de ser largado, você não quer ter prejuízo, então você fica segurando, retendo o amor. Quando você se sente amado, você se entrega completamente. Meu irmão, se sinta amado pelo Senhor completamente. Amém? Eu tenho certeza que você vai desfrutar de grandes coisas no Senhor. Amém, meu irmão? Então, o jejum é isso, é uma demonstração de amor que nós temos para com o Senhor. Se você ama, meu irmão, amém, faça isso. Eu não faça nada disso, nem ore, nem jejue, nem oferta para merecer algo de Deus. Porque quando você busca merecer algo de Deus, você está dizendo o seguinte, olha, o sacrifício de Cristo não é suficiente. Gálatas nos conta uma história interessante, já para mim terminar essa live, já deve estar cumprida já. Nossa, está cumprida. Então vamos lá, em Gálatas, estou terminando, fica aí. Em Gálatas tem uma mensagem poderosa, diz o seguinte, os Gálatas, Paulo chega lá e deixa a mensagem da graça para aqueles homens, para a igreja da Galácia. Amém, eles creram. Mas quando Paulo saiu, algumas pessoas, uns crentes judaizantes, eles começaram a falar o seguinte, olha, amém, nós cremos em Cristo, nós cremos na graça, mas a graça não é o suficiente. Você precisa cumprir parte da lei. No caso dos Gálatas era a circuncisão. Na igreja de Cristo tem muita coisa assim também. Olha, a graça de Deus é bênção, nós cremos na graça, mas a graça não é suficiente. Você precisa cooperar. Você não pode fazer isso, não pode cortar o cabelo, não pode fazer uma tatuagem, não pode isso, não pode aquilo outro. Entendeu? Não pode. Então, todas essas condições não são já na graça de Deus. Amém? Você está entendendo isso ou não? Então, na Galácia aconteceu isso. Os irmãos, olha, amém, mas para você ser salvo, você precisa passar pela circuncisão. Quando Paulo fica sabendo disso, ele manda uma carta. Não existe WhatsApp, ele chegou lá a mandar carta. Qual que é a carta? Insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Vamos traduzir, quem hipnotizou vocês? Quem que fez essa loucura com vocês? O que está acontecendo com vocês? Que vocês se afastaram do Evangelho de Deus. Por quê? Aí lá na frente, Gálatas 3, Gálatas 5, ele vem falando. Com isso, quando vocês colocam condição para a salvação de vocês, quando vocês dizem, ó, Cristo salva, mas eu tenho que fazer isso, você está pegando o sacrifício de Cristo e jogando no lixo. Vocês estão pegando e cuspindo na obra de Cristo. Olha, Cristo morreu, mas isso não foi o suficiente. Eu preciso ajudar Jesus. Eu preciso dar uma forcinha para Jesus, para Ele conseguir me salvar. Meu irmão, não é. A graça do Senhor te basta. Ela é suficiente para salvar a mim e a você. Amém, meu irmão? Então descanse nisso. Desfrute dessa graça. Pare de tentar ajudar com os seus méritos, com a sua força, com a sua habilidade, com a sua santidade. Isso não ajuda. Você já foi completamente salvo pela obra da cruz do Calvário. Isso basta. Amém? Gente, vou chegando por aqui. Quero convidar você. Amanhã nós estaremos ao vivo também a partir das 19 horas. 19h30, perdão. A partir das 19h30 nós estaremos online. Tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Amém? Então, você, meu irmão, não perca. Amanhã nós daremos início ao nosso jejum de 21 dias.
Nosso jejum de 21 dias será de 21 dias debaixo de suas asas. Meu irmão, eu já estou acompanhando o material. Vão ser dias completamente revestidos da glória de Deus. Eu quero desafiar você a viver esses 21 dias. Vão ser dias poderosos. Ainda mais essa quarentena, meu irmão. Vão ser dias maravilhosos. Felipe, mas nós estamos vivendo um período de surto, né? De isolamento social, alguns até de quarentena. Vamos jejuar? Nós vamos, mas nós vamos de uma maneira diferente. Por mais que eu creia que é a favor do Senhor sobre a sua vida, você está revestido com o sangue do Senhor, tem muitos irmãos que vão se sentir inseguros, eu entendo isso. E por isso nós iremos fazer um jejum, não completamente, mas um jejum que os crentes costumam chamar de jejum de Daniel. O que é o jejum de Daniel? Durante 21 dias nós não iremos deixar de comer. Não, você vai comer quantas vezes quiser, quantas refeições por dia você desejar. Mas ao invés de comer carne, doces, nada disso, nós iremos nos alimentar de vegetais, de frutas e vegetais. Então, meu irmão, nós iremos fazer esse jejum de Daniel. Tem essa alusão por causa de Daniel, aquele período que ele ficou, né, sem comer os manjares da Babilônia e tal. Então, nós iremos fazer esse tipo de jejum. Nós iremos jejuar, nos alimentando de vegetais, de frutas, né, desse tipo de coisa. Eu creio que vai ser bom até para a sua saúde, mas mais que isso, nós iremos estar vivendo dias de intensa presença do Senhor em nosso meio. Amém? Então, quero desafiar você a já se organizar. Nós iremos começar o jejum na segunda. Amanhã nós estaremos dando início, né, o pontapé inicial no jejum à noite, mas o jejum vai começar de fato na segunda-feira. Todos os dias do jejum nós iremos ter uma live diretamente de Goiânia. Então o nosso pastor vai estar em Goiânia, né? O nosso pastor Aloysio Silva vai estar todos os dias transmitindo uma palavra poderosa, meu irmão. Cada palavra transformadora. Eu não sei, eu sou suspeito a falar, mas eu sou completamente fã do pastor Aloysio. Cada palavra que aquele homem libera é a revelação pura de Deus. Eu quero convidar você a estar juntos. Vamos fazer essa ligação entre Barra do Garças, Goiás, e Pará, né? A Aline tá lá, tem muita gente aí de vários lugares do Brasil, do Nordeste, conosco também, pessoal de São Félix do Araguaia. Então nós estaremos juntos, vivendo poderosamente aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Um abraço para todos, não consegui falar o nome de todos. O Abner de São Félix está conosco, o Pedro está conosco, Pedro Stefano, o Falik, o Emerson também, rapaz, saudade de você, meu irmão, faz tempo que eu não te vejo. A Marcela, a Kelly está conosco, o Gauchinho está acabando de entrar. Gauchinho, estou chegando ao final já. Muito obrigado, meu irmão. Amanhã nós estamos também ligados a partir das 19h30. Amém? A Agatha Alencar, a minha tia Cleonice, Cleuzeli e Cleuzeni também está conosco. Meu Deus, Cleuzeni, Cleonice, Cleuzeli. Tias, muito obrigado pela audiência de vocês. A Raimora, a Bruna Moraes, a Bruninha lá em Goiânia, né? Todo mundo, gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Vamos chegar ao final, mas fiquem todos com Deus, que a graça do Senhor esteja sobre você. Amém? Deus, nós terminamos essa live, papai, crendo em mais ainda na palavra do Senhor sobre nós. Entendemos que somos filhos amados e por isso, ó Pai, desfrutamos da graça e do favor do Senhor sobre a nossa vida. Que cada um de nós, ó Pai, possamos receber revelação do céu sobre aquilo que o Senhor tem para nós e a nossa posição no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem todos com Deus e até mais. Abraço!